Thank you, Elder Hales. You're remarkable. Muito obrigado, Elder Hales, você é extraordinário. E posso juntar-me a vocês e dar as boas-vindas ao Elder Rasband, Elder Stevenson e Elder Randlin por essa doce associação que teremos juntos. Profetizando sobre a expiação do Salvador, Isaías escreveu: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Uma majestosa visão moderna salientou que Jesus veio ao mundo para tomar sobre si os pecados do mundo. Tanto as escrituras antigas quanto as modernas testificam que ele redimiu-os e sustentou-os e carregou-os em todos os dias da antiguidade. Um hino favorito nos pede: Vem ouvir teu Salvador. Suportar, sustentar, carregar e libertar. Essas são vigorosas e encorajadoras palavras messiânicas. Trazem consigo ajuda e esperança de uma passagem segura de onde nos encontramos para onde precisamos estar, mas a qual não podemos alcançar sem auxílio. Essas palavras também conotam fardo, luta e fadiga. Palavras extremamente adequadas para descrever a missão daquele que, a um preço inexprimível, nos eleva quando caímos, que nos carrega adiante quando as forças se exaurem e que nos leva em segurança para casa quando isso parece estar bem além de nosso alcance. Meu Pai enviou-me, disse ele, para que eu fosse levantado na cruz, a fim de que, assim como fui levantado, assim sejam os homens levantados para mim. Porém, talvez nossos ouvidos já tenham detectado nessas palavras outra esfera da labuta humana, na qual também evocamos palavras como suportar, sustentar, carregar e libertar. Tal como Jesus disse a João, no exato momento da expiação, ele diz a todos nós: Eis aí tua mãe. Declaro hoje, deste púlpito, o que já nos foi dito aqui antes, que nenhum amor na mortalidade aproxima-se mais do puro amor de Jesus Cristo do que o abnegado amor que uma mãe dedicada tem por seu filho. Quando Isaías, falando messianicamente, quis transmitir o amor de Jeová, ele evocou a imagem da devoção de uma mãe. Porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria? Perguntou ele. Que absurdo foi o que ele quis dizer. Porém, não tão absurdo quanto achar que Cristo se esquecerá de nós. Esse tipo de amor resoluto é sofredor e é benigno, não busca seus interesses, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O mais encorajador de tudo é que essa fidelidade nunca falha. Porque as montanhas desaparecerão e os outeiros serão removidos, disse Jeová, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Nossas mães dizem o mesmo. Elas não apenas nos carregaram no ventre, mas continuam nos ajudando a carregar os nossos fardos. Não são apenas os 9 meses da gestação, mas sim uma vida inteira de carinhosa atenção que torna a maternidade um feito tão impressionante. É claro que existem dolorosas exceções, mas a maioria das mães sabe intuitiva e instintivamente que essa é uma responsabilidade sagrada da mais alta ordem. O peso desse entendimento pode ser assustador, especialmente sobre jovens ombros maternos. Uma maravilhosa jovem mãe recentemente me escreveu: como um ser humano pode amar tão profundamente um filho a ponto de dispor-se a abdicar de grande parte de sua liberdade em favor dele? Como pode um amor mortal ser tão forte
a ponto de voluntariamente sujeitarmos-nos a responsabilidades, vulnerabilidade, ansiedade e sofrimento, e persistir em fazê-lo continuamente? Que tipo de amor mortal pode fazer com que sintamos, após ter um filho, que a vida jamais voltará a ser só nossa novamente? O amor materno tem que ser divino. Não existe outra explicação. O que as mães fazem é um elemento essencial do trabalho de Cristo. Saber isso seria suficiente para mostrar-nos que a repercussão desse amor varia entre insuportável e transcendental, por muitas e muitas vezes. Até que, quando a última criança da terra alcançar a segurança e a salvação, possamos também dizer com Jesus: Pai, consumei a obra que me deste para fazer. Com a elegância dessa carta ecoando na mente, gostaria de contar 3 experiências que refletem a majestosa influência das mães, testemunhadas em meu ministério nestas últimas semanas. Meu primeiro relato é uma advertência, lembrando-nos de que nem todos os esforços maternos têm um final de conto de fadas, pelo menos não imediatamente. Esse lembrete resulta de minha conversa com um amado amigo que eu conhecia há 50 anos. Ele estava morrendo e estava afastado da igreja, a qual sabia em seu coração ser verdadeira. Não importa o quanto eu tentasse consolá-lo, não conseguia trazer-lhe paz. Por fim, ele se abriu comigo. Jeff, ele disse, por mais doloroso que será apresentar-me diante de Deus, não posso suportar a ideia de estar diante de minha mãe. O Evangelho e seus filhos significavam tudo para ela. Sei que parti o coração dela. E isso está me angustiando. Tenho absoluta certeza de que após seu falecimento, sua mãe recebeu meu amigo com amor e de braços abertos. É isso que os pais fazem. Mas a advertência dessa história é que os filhos podem partir o coração de sua mãe. Vemos também aqui outra comparação com o divino. Não preciso lembrar-nos de que Jesus morreu de coração partido. Um coração cansado e desgastado por carregar os pecados do mundo. Então, em qualquer momento de tentação, que possamos olhar para nossa mãe, assim como para nosso Salvador, e poupá-los da tristeza de nosso pecado. Em segundo lugar, falarei de um rapaz que foi dignamente para o campo missionário, mas, por escolha própria, voltou para casa mais cedo devido à atração por pessoas do mesmo sexo e a um trauma que ele sofreu a esse respeito. Ainda era digno, mas sua fé estava em um nível crítico. Seu fardo emocional ia se tornando cada vez mais pesado e seu sofrimento espiritual era cada vez mais profundo. Seu estado de espírito alternava entre mágoa, confusão, raiva e consternação. Seu presidente de missão, seu presidente de destaque, seu bispo passaram inúmeras horas com ele, conversando, chorando e abençoando-o. Porém, grande parte de sua mágoa era tão pessoal que ele conservava ao menos parte dela fora do alcance deles. O querido pai dessa história dedicou-se completamente a ajudar aquele filho, mas as exigências de seu emprego fizeram com que, frequentemente, o longo período de escuridão e tribulação fosse enfrentado apenas pelo rapaz e pela mãe. Dia e noite, primeiro por semanas, depois por meses, que transformaram-se em anos, eles procuraram a cura juntos.
em períodos de amargura, principalmente dele, mas às vezes dela, e de medo interminável, na maioria das vezes dela, mas às vezes dele, ela suportou as dores do filho. Aí está novamente essa bela e intensa palavra. Prestou seu testemunho do poder de Deus, de sua igreja, mas especialmente do amor dele por este filho. Do mesmo modo, ela testificou sobre seu amor eterno e ilimitado por ele. Para juntar aqueles dois pilares absolutamente essenciais de sua própria existência, o Evangelho de Jesus Cristo e sua família, ela derramou a alma em intermináveis orações. Ela jejuou e chorou, chorou e jejuou. Em seguida, ouviu esse filho repetidas vezes dizer-lhe como seu coração estava partido. Assim, ela o carregou novamente. Só que dessa vez, não por 9 meses. Dessa vez, ela achou que essa luta, em meio ao destroçado cenário do desespero dele, não teria fim. Mas com a graça de Deus, com sua própria tenacidade e com a ajuda de muitos líderes da igreja, amigos, familiares e profissionais, aquela mãe persistente viu seu filho retornar para a terra prometida. Com tristeza, reconhecemos que essa bênção não vem, ou ao menos ainda não veio, a todos os pais que se angustiam com uma ampla variedade de situações em que seus filhos se encontram. Mas existe esperança aqui. A orientação sexual daquele filho não mudou milagrosamente. Ninguém supôs que mudaria. Mas, pouco a pouco, o coração dele mudou. Ele começou a voltar para a igreja. Decidiu tomar o sacramento com real intenção e com dignidade. Recebeu novamente uma recomendação para o templo e aceitou o chamado para servir como professor do seminário matutino, sendo maravilhosamente bem-sucedido nesse cargo. E agora, depois de 5 anos, por sua própria vontade e com o auxílio considerável da igreja, ele retornou ao campo missionário para completar seu serviço ao Senhor. Chorei por causa da coragem, da integridade e da determinação desse jovem para encontrar uma solução e manter sua fé. Ele sabe que deve muito a tantas pessoas, mas sabe que deve muito mais a 2 figuras messiânicas em sua vida. 2 que o sustentaram e carregaram, trabalharam com ele e o livraram. Seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e sua determinada, redentora e absolutamente santa Mãe. Por fim, contarei algo que aconteceu na rededicação do Templo da Cidade do México há apenas 3 semanas. Foi lá que vi, juntamente com o presidente Eyring, a nossa querida amiga Lisa Tuttle Piper, em pé, naquela tocante cerimônia dedicatória. Mas ela o fazia com alguma dificuldade, porque com um dos braços sustentava o peso de sua amada filha Dora, que tem uma severa deficiência, enquanto que, com o outro braço, ela tentava mover a mão direita atrofiada de Dora, de modo que aquela limitada, todavia eternamente preciosa filha de Deus pudesse acenar um lenço branco. E assim, com murmúrios inteligíveis apenas para que ela pudesse bradar:
Hosana, Hosanna. Hosana, Hosanna Hosana a Deus e ao Cordeiro. to all of our mothers everywhere. A todas as nossas mães em todos os lugares do passado, do presente ou do futuro, eu digo: obrigado. Thank you for giving birth, Obrigado por dar à luz, for shaping souls, moldar almas, for forming character, formar o caráter for demonstrating the e pure por demonstrar o puro amor de Cristo. to Mother Eve, As mães Sarah, Eva, and Rachel, Sara, Rebeca to Mary e and Raquel, Elizabeth, a Maria de Nazaré e a Mãe Celestial, thank you digo for obrigado your crucial role por seu papel vital em cumprir os propósitos da eternidade. all mothers in every circumstance. Para todas as mães em todas as circunstâncias, inclusive para aquelas que têm dificuldades, eu digo: Be peaceful. fiquem em paz. In God and you're Acreditem em Deus e em si mesmas. better than you think you are. Vocês estão se saindo melhor do que imaginam. You are De fato, saviors on Mount vocês são salvadoras no Monte Sião. Master you follow. E como o Mestre a quem seguem, seu amor nunca falha. I can pay no higher tribute. Não posso prestar maior tributo a qualquer outra pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.